Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações para você nessa segunda-feira aí, tá? A gente iniciando uma semana que Papai do Céu abençoa aí essa semana sua aí, tá? Na pista, na correria, no seu trabalho, dentro de casa, que a mão do Papai do Céu esteja pairada sobre toda a casa aí e que nos segue, beleza? Tamo junto, vamos para aquelas informações, notícias, bater aquela resenha de vascaíno para vascaíno, mas antes eu tenho que fazer uma apelação aqui, né? Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificação de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Ajude o canal Falando de Vasco a crescer aí. Estamos com umas parcerias muito boas, bacana. Ontem a gente estava numa live reagindo no jogo do Vasco. Vamos discorrer aqui essas ideias aqui, tá? Tudo que ocorreu perante o jogo e pós-jogo aqui nesse vídeo de hoje. Porém, deixa eu ressaltar a live aí que foi feita aí pelo nosso amigo, tá? O Fernando no canal Vascaíno em Ação, lá de Angra dos Reis. Pegamos firme lá na live lá, foi um pós-jogo. Também teve a live também do nosso amigo, parceiro também, tá? Sempre tá aí conosco também o tio Beto, tá? Tio Beto Vascaíno. E também do Pablo, canal Vascaíno da Colina. Beleza, galera? Vamos lá, isso aí são parceiros que tá aqui no canal Falando de Vasco, sempre tá aí conosco. Vou estar fazendo uma live, tá? Na quarta-feira do jogo do Puerto Cabello e Vasco da Gama. E essa turma vai estar conosco aqui no canal Falando de Vasco, beleza? Vamos lá. Coletiva do Felipe ontem, tá? Para estar falando da coletiva de ontem, eu tenho que falar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre o jogo, tá? O pouquinho do jogo foi que o Vasco jogou melhor do que as suas últimas partidas. Tá? Sem jogos aí, sem fazer gol, inclusive aí sem ganhar, melhor dizendo. Tá? 2 partidas fez um gol aí. E o Vasco não consegue executar vitórias fora de campo. Tá? Fora de campo. Tem muita crítica discorrendo aí na mídia, começou de ontem, tá? Para os dias de hoje aí, por vários aspectos. E antes deles, começa dentro de campo. Vasco entra dentro de campo com uma ideia renovadora daquilo que foi diferente do Fábio Carille. Então, o interino, tá, Felipe Maestro, ele coloca uma trinca de 3 volantes, onde traz uma corpagem diferente para o Vasco da Gama, trazendo uma formação de 4-3-2-1, tá? Sem o Felipe Coutinho e sem o Vegete, tá? Sem o Verrete. Então, sem esses dois atletas que a gente está acostumado sempre estar em todos os jogos, foi poupado. Controle de carga, Verrete já tinha reclamado que estava cansado, Felipe Coutinho é um camarada que de vez em quando ele sempre está lesionado, tem que ficar no escanteio, enfim. Então, por essas razões e outra, Vasco da Gama entra com uma corpagem diferente. O Lorde Augusto, pela terceira vez, ele entra em campo persecutivo e entrando fazendo uma boa partida para nossa surpresa. Tá? O Lorde Augusto ontem foi uma das suas melhores partidas com a camisa do Vasco. E diga-se passagem também, que assim foi feito também uma baita de uma partida, uma das melhores, tá? Desde a chegada do João Vitor, zagueiro do Vasco, ontem contra o Palmeiras. Ah, mas Vasco perdeu. Vasco perdeu por um erro individual, que já é o 6º erro individual que o Vasco comete, desde a rodada lá contra o Santos, mesmo com a vitória, mas Vasco vive errando. São 10 anos aí que não ganha do Palmeiras. O Palmeiras tem 9 vitórias em cima do Vasco. O Vasco tem 4 empates. Tá entendendo? Em 4 empates e nenhuma vitória contra o Palmeiras. 10 anos. E o Pedrinho me faz o favor de pegar o mando do campo, tirando de São Januário, onde a gente tem a força, tá? Tirou o Vasco da zona de conforto e me lança para o Mané Garrincha em Brasília, para jogar contra o Palmeiras. Palmeiras muito forte, Palmeiras com o elenco que está há 5 anos já aí, ó, entrosado com o seu técnico lá, que eu gosto muito também, o Abel, muito bom ele, muito bom, a gente sabe muito bem disso, tá? Ele é chato aí com o Palmeiras, e o Vasco jogou de igual para igual, com a trinca de 3 volantes, que era Hugo Moura, Matheus Carvalho, que a galera fala muito Matheus Carvalho, eu vou só te passar um feedback sobre ele. E o Tietê voltando à titularidade, tá? Lorde Augusto e Nuno Moreira fez uma baita de uma partida, PH do lado de direito, trabalhando muito bem, tá? O Vasco ontem estava encaixadinho, claro que a posse de bola era maior para o Palmeiras, que a gente sabe que há uma diferença de elenco, há uma diferença de times, porém o Vasco se comportou muito bem.
Não só o primeiro tempo, como também o segundo tempo. Houve os desfalques no Vasco da Gama, onde o Vasco da Gama começou a ter um seu declínio, tá? Mas até de então, o Hugo Moura estava fazendo uma bela partida. Matheus Carvalho, uma partida muito boa. Claro que está sem um tempozinho de jogar com os craques aí fora, fica tomando ovinho, né, só toda hora. Pô, de primeira, Matheus Carvalho, pô, brincadeira. Mas é um volante muito bom. Ano passado, tá, ele foi um dos melhores e titulares de longe do Vasco da Gama. Foi o cara que sustentou aquela área ali. E reparamos, senhores, que o Vasco da Gama ontem você não via buraco no campo. Por quê? Porque foi preenchido exatamente com a entrada do Matheus Cocão, ou Matheus Carvalho, como você prefere. Que eu estou vendo um grupo aí de vascaíno falando que Matheus Carvalho, que não sei o que, tá. Ele que agregou, tá, o time ter mais velocidade dentro de campo, já que a gente não tinha um Coutinho. E já que também o Verratti não entrou em campo. Então o Vasco passou a ter mais velocidade. Tá? O Vasco só perdeu porque o Lloyd Augusto saiu que estava muito bem. Tá? Ele estava muito bem no jogo até se lesionar. E o Lucas Freitas também, que estava numa boa partida, ele também se lesiona e sai. Então entra o garoto no lugar dele, que é o Luiz Gustavo, da base, muito bom, sempre achei ele bom, junto com o Lincoln, da Sub-20, os moleques são bons. Vasco não precisa contratar zagueiro, porque tem esses moleques aí, só precisa ser treinado, tá? E no segundo tempo, o Vasco aí, qualquer momento, poderia estar tirando 1-0 aí do Palmeiras, ou vice-versa, e acabou que o Vasco mais uma vez dá o gol pro Palmeiras, tá? Ano passado foi o Ryan e esse ano foi o Hugo Moura. Porém, numa saída de campo totalmente diferenciada do que era de costume, erroneamente. Primeiro que o Hugo Moura não é para sair com aquela bola nos pés. O Léo Jardim toca a bola no pé errado do Hugo Moura, tá? Os zagueiros estavam totalmente separados no ombro. João Vitor estava lá na ponta e Luiz Gustavo estava aqui na outra ponta. Portanto, que o Hugo Moura chama ele para receber essa bola. E o atacante do Palmeiras, ele abafa o Hugo Moura, ele consegue perder essa bola. Palmeiras pega essa bola, toca, pum, gol dos caras. Pô, gol dos caras. Vasco agora está oportunizando aqueles que não estão fazendo gol em ninguém, vai lá e faz gol. Assim foi com o Cruzeiro e agora com o Palmeiras. Terei mais uma vez um erro individual. Aí a galera tá comentando aí, pô, Fernando Diniz joga assim desse jeito. Felipe Melo que jogou com o Diniz. Tá aí, já rebate e já fala. Que não é assim que o Fernando Diniz ensina a sair com essa posse de bola. A gente está aqui, pô, o Fernando Diniz vai ser o novo técnico do Vasco, é assim que vai acontecer. Não é assim, tá? Os zagueiros estavam muito afastados e o Hugo Moura não era para ter saído daquela forma, estava tudo errado, foi tudo errado. Desde o Léo Jardim, o Hugo Moura, tá aí o posicionamento das linhas defensivas do Vasco. Então, falta de treinamento, tá? Falta de treinamento deu a vitória aí pro Palmeiras, tá? Erro individual, porque não teve treinamento suficiente para poder fazer a coisa certa. Erro individual, tomou o gol e Vasco aí perdemos, mas perdemos com a sensação que poderíamos ter empatado ou vencido essa partida. Essa foi a sensação. Porém, seu Pedrinho, como agora está sendo muito criticado o tempo inteiro, e aqui a gente também não abafa, a gente vai falar, nesse pós-jogo, Felipe Lourenço, tá? Ou Felipe Maestro, ele dá a coletiva e fala, ó, Vasco jogou bem, se comportou melhor dentro de campo. O Coutinho, o Verratti foi poupado aí pro próximo jogo, controle de carga e o outro tá cansado. O Vasco trabalhou muito bem com suas peças, houve as mudanças, os atletas se machucaram, eu vou trazer aqui para vocês. E ele enfatiza que o Vasco jogou bem com pouco tempo de treinamento. E de fato a gente viu a melhoria. Onde ele entrou com 4-3-2-1 ali, ele jogou, ele fez o time jogar um pouco melhor. Saiu um pouco da identidade do Fábio Carille ali, tá? Mas não é suficiente para trazer os 3 pontos para o Vasco. Jogar bem contra o Palmeiras não é suficiente para trazer 3 pontos para o Vasco. Vender o mando de campo contra o Palmeiras para estar jogando na casa dos caras praticamente em Brasília, o time que é de São Paulo, não traz 3 pontos. Não traz, cara. Tá entendendo? Você botou dinheiro no bolso, 2 milhões aí, tá? Mas não trouxe os 3 pontos, que é primordial para nós. Somos agora o 13º time na tabela do Campeonato Brasileiro, tá? E tendo 2 jogos ainda de escorrer hoje, que eu vou trazer aqui para os senhores e senhoritas. Então é complicado, tá? Um lado a gente tenta entender a sua gestão, por outro lado, aqui eu vou discorrer o que a mídia fala.
tá? Eu vou discorrer que a mídia fala. No Cazé TV, ele fala que se não tomar, o Cazé, ele fala, não tiver competência e prestar atenção na logística e todo o planejamento do Vasco, cara, esse ano vai ser bye-bye, vai ser complicado, é rebaixamento. Os caras vascaínos, pô, entende de futebol. Aí, num craque Neto, que ele desce a madeira, ele não tem papo na língua e sai falando o que ele pensa, o que ele acha, eles chamam o Pedrinho de incompetente, porque de fato foi incompetente. Vendeu o jogo em troca de dinheiro, trocou 3 pontos por troca de dinheiro. Essas são as palavras do craque Neto, e concordo com ele, tá? O Breiler Pires, gosto muito desse jornalista, gosto muito das atuações dele, quando ele vai falar de qualquer time. Muito bom. E ele fala, não adianta ter uma gestão, Pedrinho, de amigos e coleguinhas. Pô, não adianta ficar oportunizando o Felipe Maestro como técnico e diretor de futebol, não tem como colocar fulano, ciclano, beltrano, você até mesmo. Alex Teixeira joga onde, cara? Alex Teixeira. O Felipe Maestro ainda fala que ele está sem ritmo de jogo. Então por que ele escalou e colocou o Alex Teixeira? Então é colegagem, sabe? É amizade, coleguinhas, é time, eles estão brincando de time. Nem a gente aqui na pelada aí, a gente faz isso, cara. Bando de peladeira, a gente está conseguindo ser mais profissional do que você, Pedrinho. Você dentro do Vasco. Entende? Um bom comentarista que você é, mas não é um bom presidente. Entendeu? Você é a sequela de um presidente chamado Jorge Salgado, o pior presidente que o Vasco teve. Estou morrendo de saudade do Eurico Miranda. Eu estou morrendo de saudade do Eurico Miranda. Pena que aquele bruxo ele não pode renascer lá das cinzas lá e vir gestar o Vasco da Gama de novo. Porque é muita pilantragem que faz. Aí é um técnico que está sendo especulado, a gente está esperando. É os vascaínos criticando que não quer o Fernando Diniz. No Vasco, outros querem o Fernando Diniz, inclusive eu sou um desses, tá? Que quer o Fernando Diniz aqui, que eu sei que ele vai potencializar, ele vai treinar esse time, ele vai fazer jogador que acha que nem sabia jogar bola dentro do Vasco da Gama e vai fazer esses caras jogar, além de ser um baita de um psicólogo. Tá aí, mas aí a desfere aí, que agora são 2 milhões aí que ele tá pedindo, o Vasco tá conversando, só tá chegando num acordo aí. Tá aí o seu empresário aí, o Juliano Bertolucci, conversando, só falta isso, acertar o salário. Parece que ele pediu 2 milhões, se chegar aí na casa de X, ele vai assinar e ele já vai assumir lá o quanto antes, tá? Não vai esperar nada como se fala, essa Copa Mundial de Clubes, tá? O Pedrinho estava querendo trazer ele lá quando viesse o Mundial de Clubes, ficar um mês treinando baixo. Não, o Fernando Diniz quer trabalhar ontem, se ele assinar hoje, amanhã ele vai estar. E nesse mesmo filho que eu estou recitando para os senhores e senhoritas, eu já afirmo que assim que essa concretização, tá, verbal aí e assinada aí do salário, é a única coisa que está em pauta para eles terminarem, ele vai pegar o avião e vai para o Puerto Cabello. Ele vai assumir já na Sul-Americana, tá? Se Fernando Diniz não fechar esse negócio de hoje até amanhã, tá entendendo? Ele vai viajar para o Porto Cabello. Caso contrário, ele vai pegar o time do Vitória lá em Salvador. Pode escrever. Essa semana o Fernando Diniz chega no Vasco. Essa semana. Isso também foi apurado também pelo Hélio Farias, tá? O repórter da Globo aí, ele trouxe uma declaração aí afirmando que o Fernando Diniz a qualquer momento está batendo no Vasco, como a gente está discorrendo. Lá no canal Sport TV, é o fechamento do canal Sport TV, tá? Então, está sendo muito criticado, com toda a razão, tem que ser chamado a atenção, tá uma bagunça generalizada, mas pelo menos nos dá um técnico para a gente ver esse time ser treinado, tá? Porque o Pedrinho, o Felipe Maestro foi expulso do Moça Bonita, tá? Ele foi expulso como técnico de lá. Não queriam ele mais lá. Tu acha que ele vai servir pro Vasco da Gama? É muita brincadeira, né? A logística do Vasco hoje, né? Ah, e outra coisa também, seu Pedrinho. Além do mando de campo que você vendeu, tá? Você também vendeu o mando de campo contra o Botafogo. E a gente vai voltar aqui para encher o teu saco por causa desse mando que você vendeu do Botafogo, tá? E outra coisa, presta atenção. Porque se o mando de campo é do Vasco, tem que caracterizar o estádio que você está alugando,
tá? Porque quando ontem terminou o jogo, nós torcedores vascaínos tinha que ver ao derredor do estádio Mané Garrincha todo de verde. Por que estava todo de verde a iluminação do estádio Mané Garrincha se o mando de campo era do Vasco? Presta atenção nos detalhes. Você, como vascaíno, está fazendo as cagadas e não presta atenção? A gente está aqui para poder apurar, rapaz. A gente vai estar falando aqui. Enfim, tá? A logística do Vasco treinou hoje no centro de treinamento do Brasiliense, viaja hoje, amanhã de manhã vai estar treinando lá na Venezuela, no centro de treinamento do Madeirense, tá? Lá na Venezuela, beleza? E na quarta-feira, às 19 horas, estaremos numa live aqui com uma turma pesada. Pablo, Fernando, Tio Beto e uma galera aí na live aqui no canal falando de Vasco. Segue a gente aí na hora do jogo, tá? Às 19 horas, pela quarta rodada da Sul-Americana, tá? Puerto Cabello e Vasco da Gama. Juiz da partida, José Mendes, um paraguaio, tá? E na sala do VAR, o Frank Congo, tá? Equatoriano, tá beleza? Mais informações a gente vai trazendo amanhã e discorrendo que for sair daqui, tá? Ressaltando que o zagueiro Luiz Gustavo, tá? O garoto da Sub-20, ele vai estar viajando também com a delegação e acrescentando também o Lincoln, tá? E o Zuccarello também vai estar viajando com a delegação também para estar indo para Venezuela, tá? Ó, senhores, PH tomou um cartão amarelo, terceiro cartão amarelo ontem, então na próxima rodada do Campeonato Brasileiro ele não vai jogar, ou seja, ele não vai jogar esse jogo contra o Vitória lá no Barradão, Salvador, tá beleza? Então, PH fora e com certeza quem vai entrar lá é o Pumito Rodrigues, tá? Ó, deixa eu falar aqui, ó, Lucas Freitas será desfalque para o Vasco na partida contra o Puerto Cabello nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Sul-Americana. O zagueiro realizou exames de imagem e constataram uma lesão parcial do fascia plantar do pé direito do jogador, beleza? Então, tá aí com essa lesão parcial da fascia, tá? Da fáscia plantar do pé direito. Então, ele tá fora. Ah, mas e agora? E o Lorde Augusto? O Lorde Augusto... Trago aqui para os senhores no ao vivo e a coisa, porque aqui a gente não tem um equipe, ou equipo, né, no espanhol, tá? Ó, a lesão estrutural da musculatura detectada nos exames. Assim, o atacante segue com o restante da delegação viajando para Valência, Venezuela. Ou seja, está falando que o angolano sentiu um desconforto muscular posterior da coxa esquerda, mas não houve lesão estrutural da musculatura detectada nos exames, ou seja, já está aí na delegação, está viajando, não vai voltar para o Rio de Janeiro, ou seja, vai seguir viagem e Vasco também vai contar com Lorde Augusto, que está apresentando futebol diferenciado, tá beleza, galera? Ó, Vasco e Vitória no Barradão, tá? Terceira rodada pelo Campeonato Brasileiro. Está discorrendo para os senhores e senhoritas que Bragantino e Mirassol vai estar jogando hoje. Desses dois times aqui temos que torcer, tá? Para o Mirassol não ganhar o Bragantino, já que o Bragantino está acima do Vasco. Tá? Juventude e Atlético Mineiro torcer para que seja um empate entre esses dois jogos aqui, tá? Mas qualquer um dos dois, do Juventude e Atlético Mineiro, ou até mesmo o Mirassol, vai estar passando o Vasco e o Vasco perde mais uma posição aí, tá beleza? Então, galera, fica de olho aí nas notícias. Mais tarde aí a gente vem com outro vídeo trazendo aqui para vocês, beleza? Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? Não deixando aí de passar batido no like, não deixe, tá, de dar moral aí no canal falando de Vasco. Tamo junto, até a próxima. Fui!